O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, se acomode, porque o seu popô vai doer, vai demorar. Tem um escritor russo chamado Dostoiévski. Olha que nome bom para cachorro. Dostoiévski vai deitar. Dostoiévski. Ele escreveu vários livros, e um dos livros que ele escreveu se chama O Idiota, mas que a tradução mais certa seria O Inocente. É um príncipe, o príncipe Minsky, que todo mundo engana ele de tanto que ele é inocente. Mas esse livro tem uma frase que vai pautar a nossa homilia. A frase que está no livro é assim: a beleza salvará o mundo. De fato é isso. Quando o anticristo estiver no poder, quando o mal parecer que prevaleceu, Jesus virá na sua glória, na sua beleza. O esplendor da beleza de Jesus é que vai derrubar aqueles que são maus. A beleza de Cristo é que vai purificar aqueles que estarão no purgatório. Um instante já vai ser purificado tudo, por conta da beleza da glória de Cristo que vem. Você lembra? Na carta aos Filipenses: ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e no inferno. A beleza de Cristo fará com que todos se ajoelhem diante dele. A beleza é, então, um atributo divino. E por conta disso, já que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, Deus deu no nosso coração fome de beleza. Essa fome de beleza é uma isca para que a gente chegue até Ele. Primeiro que ninguém busca a feiura por si. Hoje em dia o demônio ele quer quebrar o sentido de beleza no nosso coração, para que a gente se acostume com o feio, com aquilo que é mal. Vocês vão ver que bom e beleza andam junto, e feio e mal caminham junto. Então o demônio quer quebrar isso em nós, para que a gente se acostume com o mal. Mas a beleza é um atributo divino. Essa beleza você não pode desejar limitar ela à estética, à silhueta. Também pode fazer parte. Deus também fez pessoas bonitas, mas isso não limita a beleza para nós. A beleza enquanto caminho de Deus. Todos nós então temos essa fome de beleza. Ninguém casa com alguém que acha, não é? De alguma forma a mocinha achou beleza naquele fraco de feição ali. Ninguém está vendo, só ela. Às vezes é óculos que está faltando, mas ela achou beleza ali. Quando você vai comprar uma casa, vai fazer uma casa, você vai tentar deixar o mais belo possível, conforme a sua condição, mas você vai deixar o mais belo possível, porque você quer a sua casa bela.
Você vai comprar um carro, dentro das suas possibilidades, também que seja belo. Nós viajamos para encontrar lugares belos. Só que a fome de beleza que está no nosso coração é uma fome infinita, que nem pessoas, nem coisas, nem lugares são capazes de satisfazer. A prova disso é quando você viaja. Você viaja, vai para a Suíça, vê aquelas montanhas, você fica maravilhado na hora que você chega. Você fala, nossa, que bonito, que não sei o quê. Se você passar ali 2 anos, você já vai achar nhé. Porque você vai se acostumando com aquilo. E daí você fala assim, agora eu quero ir para a praia. Aí vai na praia, aí vê a praia, daqui a pouco, nhé. Aí quer ir não sei na onde, quer ir não sei a outro lugar. Nunca está bom. Por que se nunca está bom? Porque você busca a beleza e não simplesmente aquilo que é belo. A beleza é Deus. Deus não vai fazer, com perdão da palavra, sacanagem com ninguém. Deus não ia dar uma fome em nós se não tivesse como ser saciada. Deus não ia dar a fome de beleza para nós se essa fome não fosse saciada. Ele não ia dar só de sacanagem. Vou deixar eles com fome de beleza, mas eles nunca vão saciar da beleza. Olhando as coisas aqui, por mais belo que elas sejam, elas também não conseguem matar a nossa fome. Isso significa, então, que se Deus não faz sacanagem com ninguém, e que as coisas não são capazes de matar a nossa fome de beleza, significa que vai ter um dia em que essa fome de beleza vai ser saciada. Quando? Quando a gente vê Ele. Quando a gente vê Deus. Ali a nossa fome será saciada. O que no fundo será o céu? Cada instante você vai ser saciado infinitamente pela beleza de Deus. Cada instante você vai ser infinitamente saciado pela beleza de Deus. Não vai ter como enjoar. Cada instante é como se fosse um instante novo, que você conhece algo novo de Deus, já que Deus é infinito e você tem fome de beleza. Isso é tão forte que os apóstolos, São Paulo, por exemplo, já percebeu isso. E ele vai dizer que naquele dia, quando contemplarmos a beleza de Deus vai ser tamanha que a gente não só vai ver a beleza de Deus, a gente vai ser envolvido por ela, de forma que seremos tal como Ele é. Seremos mergulhados na glória de Cristo. E aí vai vir a nossa beleza. São Pedro, na sua carta, vai dizer que naquele dia nós seremos tão belos que até os anjos vão se maravilhar. Até os anjos vão ficar de boca aberta. Por quê? Porque nós é que seremos semelhantes a Jesus. A beleza de Cristo, nós seremos semelhantes a Ele. Então não é só uma contemplação da beleza, mas também seremos belos no céu. E cada um vai olhar para o outro e vai falar, ok, ó, quem te viu lá embaixo, ó. Quando Deus cria o mundo, já está isso lá. No capítulo 1 de Gênesis, conforme Deus vai criando as coisas, você lembra que Deus fala, que o texto fala que Deus viu que aquilo era bom. Mas na língua de Jesus, bom e belo é a mesma coisa. Então, uma tradução também poderia ser, Deus viu que tudo era belo. Aquilo que o padre disse. Se bom e belo andam junto na Bíblia, então significa que feio e mal também andam junto. Aqui, Deus viu que tudo estava ordenado. Tudo tinha uma função. Tudo tinha um caminho para Ele, para chegar até Ele.
Na Idade Média, vai ser muito caro essa questão da beleza para os santos da Idade Média. Mas é lógico, sempre se destaca São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino vai falar o que da beleza? Ele vai falar assim, que a beleza, ela acontece quando se resplandece o ser. Que? Calma, vou explicar. A beleza acontece em uma coisa, em uma pessoa, quando ela faz aquilo que ela tem que fazer. Quando ela cumpre a vontade de Deus. Então, para entender, um martelo que não dê para martelar, não tem beleza. Não é bom, não é belo. A coisa ou a pessoa tem que fazer aquilo que ela foi criada. Quando ela exerce aquilo, para aquilo que ela foi criada, ela é boa, ela é bela. Ela manifesta a beleza, ela resplandece a beleza no seu ser. Para você entender, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então esse é o ser nosso. Isso é aquilo que a gente deve resplandecer. O diabo, lembra? O diabo que é sujo, ele quer quebrar esse sentido de beleza na nossa cabeça. Então, vira e mexe, você vê, por exemplo, pessoas que colocam um chifrinho de silicone na cabeça, que parte a língua que nem serpente, que coloca todo tipo de imagem ruim no seu corpo. Isso deforma, desfigura a imagem e semelhança de Deus. Se a pessoa tiver um pingo de juízo, ela vai olhar para aquilo e vai falar: meu Deus, que coisa feia. Por quê? Porque desfigurou-se a imagem de Deus naquela pessoa. O mal e a feiura, eles não são em si mesmos uma coisa, mas uma falta de uma coisa. A falta do bem, a falta da beleza. Depois de Nossa Senhora, o ser mais belo que Deus criou, quando saiu da mão de Deus, foi Lúcifer. A palavra Lúcifer significa portador da luz. São Tomás fala que se juntasse todos os anjos juntos, não dava nem a beleza, nem a inteligência de Lúcifer. Ele foi criado para ser esse anjo de luz. Porém, como ele desobedece a Deus, quando ele desobedece a Deus, quando ele não aceita o projeto de Deus, ele entrega tudo aquilo que Deus deu para ele. Porque Lúcifer não é capaz de ser belo por si mesmo. Como o padre falou, a beleza é Deus. E Deus vai dando a beleza às coisas. Então, quando ele fala não a Deus, ele devolve a beleza para Deus. Ele fala: eu não quero nada de ti. Ó, se eu não quero nada de ti, aquilo que era para ser beleza se tornou feiura. Aquilo que era para ser luz se tornou trevas. Nossa Senhora em Fátima, ela fala para os pastorinhos que um dos sofrimentos do inferno, não é o maior sofrimento do inferno é a ausência de Deus, para sempre. Mas um dos sofrimentos do inferno é ver o capiroto. Ela diz que se uma pessoa visse ele hoje como ele é, essa pessoa morria de pavor. Você, quando vai assistir um filme aí de terror, já não tem que pôr fralda? Mas é só um filme. É só um filme. Agora pensa como que é. Porque a ausência de beleza, ele não está cumprindo a sua missão do seu ser. Aqui vale o que o demônio tem feito, por exemplo, nas artes. Na Idade Média, na cristandade, a beleza era para apontar a Deus. Então,
mesmo que a pessoa fizesse um poema, uma escultura, pensando na cremosa, pensando no chuchu dele, mesmo que ele fizesse isso, aquilo era tão belo que apontava para Deus. Então você vê na Idade Média, por exemplo, a escultura dos corpos das pessoas, de véu. A pessoa esculpe véu numa pedra. E você olha aquilo e fala, nossa, que da hora. A arte, os vitrais, as igrejas. Olha como virou as nossas igrejas. Olha o empobrecimento das nossas igrejas. 4 paredes e um telhado. E olha lá se tiver imagem. Você pega nas igrejas medievais, havia jogo de luz, jogo de vitral, por causa que a beleza tem que falar com Deus. A música, a liturgia, tudo isso era a beleza que apontava para Deus. O que virou a obra de arte hoje? As obras de arte não são mais o encontro da beleza. O demônio não quer que seja isso. Porque se você encontra a beleza, você vai encontrar Deus. O que virou as obras de arte hoje? Virou quebrar paradigma. As obras de arte hoje, elas precisam causar. Não se faz mais uma obra de arte, seja filme, literatura, arquitetura, música. Ela é feita para causar. Então um cara pega, no Rio de Janeiro isso, o cara pega, faz uma cruz de 2 metros, de acrílico, vazada, e enche de urina, e fala que aquilo é obra de arte. Pega o cara peladão lá, e põe as crianças para parpar ele, e fala que aquilo é obra de arte. Você pega as músicas hoje, é ritmo, só ritmo, porque o ritmo tem a ver com as partes baixas aqui, e é por isso que, olha o funk, o que é, não tem estrutura de fato musical, é batida, tudo isso é para causar. E aí você vê essas youtubers, essas cantoras, essas sendo propagadoras disso. Os desenhos para as crianças, tudo isso vai nos acostumando com aquilo que é feio. E daqui a pouco a gente vai estar achando a coisa, entre aspas, normal. Mas não é normal. Porque você é chamado à beleza. Uma coisa é a coisa ser comum. Outra coisa é ser normal. Pode ser comum a corrupção do Brasil hoje, mas não é algo normal. A beleza então vai sendo quebrada. Então os medievais vão falar desse caminho da beleza até Deus. Vai aparecer depois de muito tempo. Lembra? Para São Tomás a beleza é resplandecer o ser. Vai aparecer depois um truta de João Paulo II, um amigo de João Paulo II, um teólogo. Olha o nome do cara, pega essa, hein? Hans Urs von Balthasar. Ó. Vai batizar seu filho com esse nome aí, para nós ter que falar na hora, não é? Hans Urs, eu te batizo. Ele era amigo de João Paulo II, João Paulo II fez dele cardeal. 2 dias antes do rito dele receber o chapéu de cardeal, ele falece. Mas a teologia dele vai ser toda em cima da estética. O negócio chama teodrama. Ele vai pegar e vai falar sobre a beleza, como caminho até Deus. Ele vai partir de São Tomás e depois vai explicando tudo sobre a beleza, agora com o conhecimento que a gente tem hoje. E lá ele vai falar que esse caminho da beleza até Deus, ele tem 7 degraus. Que o padre vai explicar todos, né? Mas a forma, a ordem, a proporção, a limpeza, tudo isso fala da beleza que leva até Deus. Você pode ser pobre e ter uma casa bela, limpa, bela. E o cara pode ser rico e ter uma casa que é um chiqueiro. Mas ele vai falar que os 2 maiores degraus para esse encontro da beleza, para esse encontro de Deus, é que vale aqui para a nossa homilia. O penúltimo degrau, para a gente encontrar a beleza que é Deus, ele vai falar que é a luz.
aquilo que é belo tem que ser luminoso. Lúcifer era um anjo de luz e se transformou um anjo de trevas. Aquilo que é belo deve falar da luz, de luz. Primeira leitura de hoje. O povo que andava nas trevas viu uma luz, viu uma beleza, uma luz. O Salmo: o Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a minha beleza e salvação. Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo. Quando Jesus fala também lá em São João, eu sou o bom pastor, lembra que bom e belo é igual? Ele também está falando, eu sou o belo pastor. No capítulo 1 de São João vai falar que ele era da luz e o povo não reconheceu a sua luz. Então, o penúltimo degrau para se alcançar a beleza de Deus é a luz. E a luz é uma pessoa, a pessoa de Jesus. Você lembra quando teve a transfiguração? Ele estava no Monte Tabor, e o texto fala aqui do corpo de Cristo, das roupas de Cristo, saía uma luz tão forte, que eles caíram no chão. Você já viu sobre o sudário? O sudário é aquele pano que envolvia o corpo de Jesus, quando morre. A NASA, ela estudou tanto o sudário quanto o milagre de Lanciano, o milagre eucarístico. E quando ela vai falar do sudário, desse pano que envolveu Jesus, que está lá marcado o corpo de Jesus naquele pano, eles dizem assim, que no momento da ressurreição, foi como se tivesse uma bomba atômica de luz dentro do túmulo. Do corpo de Jesus saiu uma bomba atômica de luz, e aquilo marcou o pano. Lá onde jogaram-se a bomba atômica, em Hiroshima e Nagasaki, não sei em qual das duas cidades, mas existe um muro lá, que está impresso no muro a sombra de um hidrante, que não está mais lá. Quando a bomba caiu, houve tanta luz, que aquilo tirou uma foto, imprimiu um negativo. Os mais antigos vão saber o que é negativo, né? A turma nova já não sabe mais o que é. Fez um negativo ali no muro, e ficou a sombra marcada ali naquele muro, a sombra do hidrante. Assim também, o momento da ressurreição produziu uma luz, uma bomba atômica de luz do corpo de Jesus, que imprimiu o pano. Agora pensa assim, se você estivesse lá naquele instante, se você estivesse no instante da ressurreição, e produzisse essa luz, a gente não ia aguentar olhar, é ou não é? Tamanha luz, tamanha beleza, que a gente ia esconder o rosto, como os apóstolos fizeram. Então esse teólogo, ele vai falar o quê? Se o sexto passo é a luz, o sétimo passo qual é? O silêncio que adora. Você vê a beleza, ajoelha e se cala, não tem palavra. Se você estivesse lá naquele momento, você ia dobrar o joelho e ficar quieto. Não tem palavra, não tem palavra. Hoje em dia tem uns bocó aí, não é, padre? E fica falando assim, não se ajoelha na consagração, porque Jesus é ressuscitado. Se Jesus ressuscitado aparecesse aqui agora, fala para mim quem que fica de pé. É tanta beleza, é tanta luz,
que a gente cai com o rosto por terra. Na Eucaristia é Ele, a mesma coisa. Presta atenção. O cara está com paixonite aí, não é? Aí ele vai escrever para a Cremosa uma carta. Ele quer mostrar que ele ama ela. Aí ele começa lá com um poema. Batatinha quando nasce, esparrama. Aí ele fala assim, não tá bom, ele rasga. Aí ele fica pensando, o cowboy apaixonado, não sei o quê. Veja só, se para escrever para a Cremosa algo que ele está sentindo já é difícil, imagine para Deus. Então o que esse teólogo fala? Que quando a gente vê Deus no céu, vai ter um canto sim, mas é um canto silencioso de adoração. Aquilo que São Paulo fala na sua carta aos Romanos, é um gemido inefável de adoração. Você fica tão assim, que não consegue falar nada. Isso já acontece na missa. Já acontece na missa. É por isso que na hora da consagração, não se fala nada, não se toca nada, não se canta nada. A única coisa que tem que fazer é ajoelhar e adorar a beleza da luz de Cristo. Aí você vai entender, por exemplo, por que a missa do Padre Pio durava 3 horas. Não é porque a homilia era longa, era porque a consagração era longa. Porque ele via a beleza de Cristo ali, e aí ele subia. O Padre Pio estava combinado com o Coroinha, porque se largar ele ficava ali horas ali. Então ele falou para o Coroinha, olha, se passar de meia hora você toca a sineta para mim. Eles tinham um santo chamado São Charbel, que é o tipo do Padre Pio assim também. E um dia ele estava celebrando a missa, na hora da consagração caiu um raio na igreja. Começa a pegar fogo na igreja. A turma queima o chão. O seminarista sai primeiro. Você está surpreso? Nem um pouco. E o santo lá nem viu que estava pegando fogo. Por causa do quê? A beleza de Cristo na Eucaristia. Tiveram que buscar o santo lá. A beleza de Cristo, ela se apresenta hoje já em cada missa que a gente participa. São Tomás de Aquino fala que bastaria uma missa que a gente visse a beleza de Deus para a gente morrer de amor. Ele vai dizer que por que ele está de alguma forma escondido no pão? Porque se ele mostrasse a beleza dele na hóstia, primeiro que ninguém ia comungar. Ninguém ia se achar digno. E no fundo ninguém é digno. A gente vai por bondade dele. Toda missa a gente reza isso. Nós agradecemos por estarmos aqui e vos servir. Então ele esconde essa glória, essa beleza, para que você possa comungar dele. Porque se ele manifestar tudo, você cai por terra e não levanta mais. E porque você seria consumido pela beleza dele. Por que a gente não vai ser consumido pela beleza de Deus no céu? Porque ele vai nos fazer como ele. Isso fica para outro dia. Padre, mas então por que o senhor está falando com a beleza o evangelho de hoje? Você viu, o povo andava nas trevas, viu uma luz. O Senhor é minha luz e salvação. O evangelho de hoje é o chamado dos discípulos. Em Marcos capítulo 4. Mateus capítulo 4. É quando os discípulos então começam a seguir Jesus. O diácono leu, o padre pediu para que fosse lido o evangelho mais breve. Hoje tem 2 opções, o evangelho mais longo e o evangelho mais breve. No breve, o que acontece? Jesus chama os discípulos e depois ele começa a fazer milagre. Quando Jesus chama os discípulos, ele não tinha feito milagre nenhum ainda.
Ele não tinha pregado, não tinha feito milagre nenhum ainda. Lá no Evangelho de João, você sabe, o primeiro milagre de Jesus foi nas bodas de Caná. Você lembra que estava no texto, lembra? Jesus e sua mãe foram convidados a um casamento. Os discípulos foram também. O que é ser os discípulos foram também? É João falando, eles foram de bico. É por isso que faltou vinho, não é? Chega 12 pescador lá, ó. Jesus faz o milagre e depois no final fala assim: esse foi o primeiro milagre de Jesus realizado em Caná da Galileia. Muito bem. Que capítulo que é esse de João? Capítulo 2. No capítulo 1, o que tem? Jesus chamando os discípulos. Mestre, onde moras? Vinde ver. Eles largaram tudo e seguiram Jesus. Eles tinham visto milagre? Não. Tinham ouvido pregação? Não. Eles chegam para Bartolomeu, que estava embaixo da figueira lá, tirando uma paia na rede, fala assim para ele: encontramos o Messias. Bartolomeu fala assim: o quê? Qualquer um que chega assim, fala que é o Messias, vocês já vão seguindo? Os caras falam: vem ver então, O que será que fez os discípulos largarem tudo e seguirem Jesus? Pensa assim, você está arrumando, você está limpando a sua calçada, ali, está ali na rua, ali na calçada, de repente vem o Henrique Cristo, sabe? Meu pai. E o Henrique Cristo chega assim para você e fala assim: larga tudo e segue-me. Você segue? Só se for mais louco que ele, né? Porque pior que o Henrique Cristo é quem segue o Henrique Cristo. Mas por que Jesus foi diferente? Por que na hora que Jesus falou com eles, eles largaram tudo e seguiram? A beleza de Cristo. O impacto da beleza de Cristo. A beleza de Cristo os atraiu. Pensa só. Às vezes o padre fala assim: eu vou na sua casa lá tomar um café. Vixe, a pessoa fica 3 dias já sem dormir, não é? Já fica assim preocupada, já fica não sei o quê. A hora que o padre vai na casa, o padre já percebe, está combinado com o marido, hein? A mulher chega e fala assim: não fala nada você, hein? Fica quieto, fica quieto. Não vai dar bola fora com o padre. Imagine Jesus chegando para eles, olhando no olho, o Filho de Deus olhando no seu olho e falando: fulano, segue-me. O cara treme as pernas. O cara arrepia até o dedinho do pé. O cara vê a beleza que está em Jesus. E o cara fala: não dá. Jesus não tinha feito milagre nenhum, gente. O que fez esses homens largarem tudo? A beleza de Jesus. O povo que andava nas trevas viu uma luz, viu uma beleza e largaram tudo. Veja, essa beleza de Cristo, ela é física, sim. O texto bíblico, o livro de Isaías, fala que Jesus, aliás, o Messias, seria o mais belo dos filhos dos homens. Pensa assim, Jesus, como o padre falou, tem gente que tem o dom da beleza. O dom da beleza é um dom como qualquer outro, tem que ser cuidado, porque ele pode ser usado para o bem ou para o mal. A beleza abre portas, e ela pode ser usada para o mal. Mas pensa assim, se Deus já fez pessoas belas, imagine o filho dele como que seria. É isso que Isaías fala. Se ele era branco, loiro, preto, ruivo, pouco importa. Tanto que o Evangelho nem fala disso.
Mas que ele era a presença, era. Que ele se destacava, era. Porque se você pegar qualquer relato dele, aonde ele chega, ele vira o centro. Aonde ele chega, as pessoas o admiram. Lembra com 12 anos no templo? Lembra quantas e quantas passagens que Jesus vivia amontoado, a turma ficava amontoado em Jesus. Lembra quando Jesus chega na sinagoga e dão um livro para ele? Por que deram um livro para ele? Porque falaram, meu, esse cara aí, ó, não é? Passa a homilia para esse cara aí, ó. Existe um livro que chama Jesus Cristo, um teólogo alemão que chama Karl Adam. E ele vai falar das características físicas de Jesus. E ele vai falar, olha, era bonito, como o pai está falando, e era bombadão. Tinha que ser bombadão. José também. Para aguentar o trampo, para aguentar levar a família de Nazaré para o Egito, voltar, ó, essa história de José velhinho, para com isso. E Jesus também fazia academia São José, é ou não é? Trabalhava lá com São José, levando madeira, levando tijolo. O serviço de São José era um faz-tudo, não era só carpintaria, era um faz-tudo. Ele fazia tudo da casa. E Jesus fica com eles até os 30 anos. Então é uma idade que o corpo já desenvolveu. Então era massa bruta para aguentar aquilo, para aguentar esse trabalho. Ele vai dizer, esse teólogo, veja, que no Sermão da Montanha, a gente vê o quanto que Jesus devia ser alto e com uma caixa torácica grande. Veja, aqui para mim falar, tem hora que o microfone está baixo, eu quase me esguelo. E olha que ainda está em pouca gente. Agora pensa Jesus falando para 5 mil pessoas, sem microfone. Bem-aventurados, não é? Voz do Cid Moreira. E ele vai falar também assim, olha, para aguentar o que ele aguentou na paixão e morte dele, tinha que ter força física. Jesus ficou sem comer, sem dormir, suou sangue já no Horto das Oliveiras. Existe um livro que chama A Paixão de Cristo segundo o Cirurgião. Ele vai dizer que uma pessoa pode suar sangue num estresse profundo. Jesus passa por um estresse profundo ali e sua sangue. Só ali já arrebenta. Repara que às vezes a gente passa por certas situações que a gente fica com o corpo cansado. Jesus apanhou, Jesus foi flagelado. Ninguém era crucificado e flagelado. Ou era um ou era outro. Ninguém era os dois, só Jesus foi os dois. O flagelo, a flagelação passava de 3 fases. A primeira é um estilo de uma cana, que deixa vergão. O segundo é um chicote. E o terceiro é um chicote com bolinha na ponta. Então entra na carne da pessoa e a hora que puxa, arranca. Jesus passou por isso. Jesus vai carregar o patíbulo. O que é o patíbulo? O patíbulo é essa parte de cima, essa travessa. Essa parte de pé era chamada estepes. Essa parte ficava fixa lá. Jesus carrega o patíbulo. Só que esse patíbulo, ele pesava 50, 60 quilos. Então, um saco de farinha, um saco de cimento. Você pode pensar assim, padre, mas tem pessoas que ficam o dia inteiro carregando caminhão de cimento. Tá bom, mas eles não foram flagelados. Jesus passa pela flagelação, pensa quanto sangue Jesus perde. E ele vai andar quase 2 quilômetros carregando isso. Ele fica ainda 3 horas na cruz. Tinha que ser. Havia sim uma beleza física de Jesus. Se era loiro, preto, branco, pouco importa. Mas que ele chegava e a turma falava, olha. Mas essa não era a maior beleza de Jesus. A maior beleza de Jesus era a divindade. A divindade estava ali. Você lembra semana passada que João Batista aponta para o Cordeiro. E o padre falava, lembra que o texto fala, aliás, o texto fala que
sobre aquele que o Espírito repousar, esse vai ser o Messias. A beleza de Cristo estava que ele era Deus e que o Espírito de Deus estava nele. Então pensa, ele chegando para os apóstolos e falando, segue-me. O cara pipocava. A beleza dele quebrava a perna do orgulhoso, desde que ele queresse. De forma que todos os dias da sua vida, quando você acordar, você tem que pedir para Ele: Senhor, mostra-me a tua face. E isso me basta. Esse salmo que foi cantado, esse salmo também está na metade. Quem quiser depois pega no YouTube, coloca Salmo 26, João Paulo II. Você vai ver o que é a beleza de um Papa rezando um salmo. Salmo 26, João Paulo II. Esse salmo, ele está na metade. A outra parte fala assim: é a vossa face que eu procuro. Meus irmãos, você está sentadinho aqui porque um dia ele já mostrou a sua face para você. Só que sempre você tem que pedir mais, porque o impacto da beleza de Cristo, ela é tão grande que a gente não se acostuma no primeiro olhar. Então todos os dias você tem que pedir: Senhor, mostra-me a tua face, e isso basta. Se a gente de fato experimentasse a beleza de Cristo, da face de Cristo, acaba a preguiça de rezar, porque você vai ver que é a face dele que eu procuro. Acaba a preguiça para ir na missa, acaba as comunhões de qualquer jeito, acaba, porque você está encontrando com a beleza dele. Acaba a murmuração, a reclamação, porque você suporta pela beleza de Cristo. O que tem é que a gente transforma a nossa fé em comodismo, em aburguesamento, em questão de pedágio. E aí a gente vem, paga o pedágio da missa de preceito e não pede de fato o que importa: Senhor, mostra-me a tua face. São José Maria Escrivá, ele fala assim que a pastoral vocacional às vezes erra quando ela quer adaptar Cristo aos tempos modernos para atrair pessoas, para atrair os jovens. Vamos fazer o Cristo surfista, o Cristo pagodeiro, a danceteria de Jesus, isso, aquilo, outro, para ver se atrai o jovem. O que ele fala? Não é assim que se atrai, nem jovem nem as pessoas. Como é que se atrai as pessoas a Jesus? Dando Ele. A beleza dele já basta para nos deixar apaixonados por Ele. Por que um dia a gente largou tudo e foi ser padre? A princípio, os que são padres, foi porque a beleza de Cristo passou na vida dele, e ele viu que nenhuma mulher, nenhum projeto de vida, nenhum emprego era capaz de trazer a beleza que ele encontrou. Mas você também tem que ser isso. A carta dos Hebreus fala: olhos fixos em Jesus, olhos fixos na beleza de Jesus. O que acontece é que a gente, em vez de olhar fixo para Jesus, a gente fica olhando para as tretas. Igual Pedro, em vez de olhar para Jesus, quando Jesus estava andando sobre as águas, ficou olhando para a tempestade, aí afundou. Padre, mas como que eu encontro o rosto de Jesus hoje? Primeiro de tudo, nos que sofrem, nos pobres, nos doentes, nas pessoas que precisam de uma palavra. Ele fala isso: estive nu, estive com fome, tive sede. Eu estive. Senhor, quando que vimos o Senhor assim? Era eu ali. Olha como você faz a experiência de Jesus. Vamos supor que você está indo um dia para o trabalho. Você tem o dinheiro só para um pastel. É o seu café, almoço e jantar daquele dia. Você pegou o pastel, vai
vai começar a comer no caminho, está perdendo hora, vai começar a comer, você vê um pobre, uma criança pobre, ou um pobre ali na rua, você pega e dá o seu pastel. Na hora, você já sente uma paz aqui dentro. Na hora, você sente a beleza de Cristo. Na hora. Quantas e quantas vezes que nós padres, às vezes vamos visitar um doente, e a gente volta com vergonha da pequenez da nossa fé. Porque Jesus estava ali. Segundo lugar que a gente encontra a face de Cristo, na sua palavra. Hoje é domingo da palavra. Na sua palavra. Aqui não é simplesmente a folha, a palavra de Deus. Quando você abre a Bíblia, o que você tem que encontrar aqui? O rosto de Jesus, a beleza de Jesus. Seja Antigo ou Novo Testamento, quando você abre a Escritura, você tem que encontrar a beleza de Cristo na Escritura. Olha o exame de consciência agora. Cada um pense. São Jerônimo fala assim: o tanto que você conhece da Escritura é o tanto que você conhece do rosto de Jesus. Às vezes a gente vai dar curso por aí, a gente fala, abra o livro do Gênesis, o nego não acha. Abra no Evangelho de Filipe, o cara fica lá, ei padre, não achei, não achou mesmo, não tem? Bocó. A beleza de Cristo na palavra. Repara que os padres, o diácono, beijam a palavra. Você precisa encontrar a beleza de Jesus na palavra. Olha o textinho que a gente leu. 5 versículos. E o padre está falando da beleza. Fruto da palavra. A beleza da palavra. Essa beleza da palavra não é também decorar versículo. Decorar versículo o papagaio decora. É ou não é? Você chega em casa lá, pega um CD do Cid Moreira e põe lá para o seu papagaio. Põe no repeat. 3 dias depois está lá, no princípio era o céu. Encontrar uma pessoa. Tem uma pessoa viva aqui, ó. Jesus. Terceira coisa que eu encontro a beleza de Cristo, a face de Cristo. É lógico. E não tem coisa maior que a Eucaristia. Na Eucaristia, Ele revela a sua face gloriosa para nós. Por isso, na hora que o padre levantar a hóstia, na hora que você for comungar, Senhor, mostra-me a tua face. Senhor, que a tua beleza me consuma. Que eu seja consumido pela tua beleza. Se você faz isso, você vira outro. Você se torna outro. E aqui vem então aquilo que a gente tem que fazer de prático. Se a beleza de Cristo, ela vem na nossa vida, a gente faz a experiência de Cristo na nossa vida, agora eu tenho que ser alguém que manifesta essa beleza de Cristo. As pessoas têm que ver a beleza de Cristo em mim. As pessoas precisam tremer as pernas sim por causa da presença de Jesus em mim. Como que as pessoas têm que nos encontrar depois de uma missa? Depois de uma adoração, como que as pessoas tinham que nos encontrar? Encontrar a beleza de Jesus em mim. E aqui então, para de achar que beleza é silhueta. Para de ficar com comparação, com trauminha, com isso, aquilo, outro, por causa de corpo. Principalmente você, mulher. Ah, porque eu sou baixa, eu sou gorda, eu sou magra, eu sou alta, meu bumbum é assim, meu seio parece chuchu da cerca, eu não sei o quê. O que importa para nós é a beleza de Cristo em nós. Você é homem também. Não adianta ficar bombadão aí, ó. Ah, mente sã, corpo sã, mente sã. Não é? Será? Tem uma turma que só tem músculo, hein? Do contrário também não, é lógico que tem que se cuidar. Aí fica lá o velhão lá na praça, lá com aquele barrigão assim, ó.
O umbigo parece de grávida, sabe? Estufado para fora. Aí passa a mocinha, ele... Ei, meu tempo. Que seu tempo, cara? Se enxerga. Se enxerga, bicho. Você tem família, você é avô já é biso já. Fica aí, em meu tempo. Mas veja, a beleza de Cristo em nós, as pessoas têm que encontrar a beleza de Jesus em nós. E aí, gente, ultrapassa a aparência. Outro dia eu estava no atendimento e veio uma moça. Sabe aquelas moças capa de revista? Que quando passa na frente da padaria, a padaria fecha a porta e fala, não, hoje já ganhamos o dia já. A moça era linda, gente. Ela veio assim, eu falei, será que é comigo mesmo? Gente, quando abriu a boca, minha vontade é sair correndo. Eu só pensei, como que o marido aguenta? Podre por dentro, só reclamação, só murmuração. Existe um livro chamado O Retrato de Dorian Gray. Dorian Gray era um cara bonitão. E ele faz um pacto com o demônio, querendo ficar bonito para sempre. Um amigo dele estava fazendo um quadro dele, achou ele tão bonito que começou a pintar um quadro dele. Então o demônio fala para ele, tá bom, eu vou deixar você bonito para sempre. Mas tudo aquilo que você fizer de errado, o quadro que vai manifestar. Ele fica anos na zoeira. Ele dá a volta no mundo, na zoeira. Mas isso não dá felicidade. Chega uma hora que não aguenta mais. Ele volta então para sua casa, e a hora que ele vai ver o quadro, aquele quadro tinha virado um monstro. Aquele quadro representava a alma dele. A beleza, gente, é carregar Cristo em nós. São Francisco de Assis, hoje a gente tem as imagens de São Francisco, tudo bonitona e tal. Mas São Francisco de Assis era o pai dos fracos de feição. Você pega nos relatos dele lá, o bichinho era feio. Tanto que ele tinha que pagar as prostitutas para sair com ele. Só que ele carregou, quando ele se converte, ele carregou tanto Jesus, que ele em vida atraiu 30 mil pessoas. Os franciscanos, eles estavam com 30 mil pessoas quando São Francisco morre. Não existe santo sozinho. A beleza de Cristo no santo atrai as pessoas. Hoje então é dia de falar de São Drogo, padroeiro dos feios. São Drogo, ele era de uma família rica. E os pais dele morrem e a sua irmã fica doente. E ele cuida da irmã, a irmã morre e ele pega uma doença grave. E ele fica com o rosto desfigurado. E aí ele começa a andar na cidade, andar na rua, a turma começa a jogar pedra nele, jogar fezes nele, falar que ele era feição do capeta, xingar ele. E ele sempre tinha feito obra de caridade. Então o que ele faz? Ele pega o seu dinheiro e doa para os pobres. E vai morar numa torre. E naquela torre ele vivia só daquilo que um padre levava ele para se alimentar e de Eucaristia. Ele vivia de Eucaristia. Vivia isolado por causa da sua feiura. Lá na casa paroquial nós temos um quadro de São Drogo lá, para proteger eu, o Padre Wellington, o Léo, não é? Tem feito milagres. Em março é o dia dele, nós vamos fazer a novena dele. Então fica de geles aí, ó, que nós vai arrumar a lata de muita gente aí. As pessoas começaram a se achegar. Primeiro veio um pedir um conselho. Depois veio o outro pedir para que ele rezasse. Aí o cara vai e faz um milagre. Daqui a pouco estava uma multidão atrás do feio. Por quê? Porque ele carregava Jesus, a beleza de Cristo em si.
Pensa só, quem que é a Madre Teresa de Calcutá, Nha Chica, Irmã Dulce, perto dessas mulheradas, youtuber, modelo, não sei o que, pensa. Mas olha a capacidade de atração que essas santas tinham. Por quê? Porque carregavam a Jesus. As pessoas precisam ver a beleza de Cristo em nós. Para de, ó dia, ó céu, ó azar, para olhos fixos em Jesus. Para terminar, hoje é despedido do Léo, devotíssimo de São Drogo. Não é? Fala a verdade. Aonde você for, Léo, leve apesar da lata, mas aonde você for, a beleza de Cristo. As pessoas esperam em nós, padres, com a graça de Deus, você vai chegar lá, as pessoas precisam e esperam ver a beleza de Cristo em nós. Seja portador da beleza de Jesus. Aonde você for, semeie a beleza de Jesus. Aonde você for, leve a beleza de Jesus a partir da alegria, da palavra, do abraço, das lágrimas, do suor. Bicho sou, hein? A beleza de Cristo é capaz de mudar o mundo. A beleza salvará o mundo. A beleza de Jesus vai nos salvar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,